Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje vou te contar um segredinho de 4 objetos que facilitam muito a organização da minha casa. Pra começar, o primeiro, assim, o meu amorzinho, chuchu da minha vida, não sei como eu vivia antes sem ele, é o aspirador de vassoura. E eu sou direta ao ponto, né? Eu não vou enrolar nesse vídeo, ele vai ser bem prático. Cara, o aspirador de vassoura, se você não tem, arrume. Eu vou colocar o meu aqui na descrição, porque o meu ele é um da Electrolux e ele é muito bom. Por que ele é muito bom? Porque ele entra debaixo da cama, então a gente consegue virar, ele entra debaixo da cama, ele entra em objetos menores, ele fica um pouco mais pesado na mão, mas eu tinha um antigo que ele não entrava, que o filtro dele ele era mais embaixo e ele não entrava. Agora esse, ele entra debaixo da cama e isso facilita muito, então assim, eu consigo aspirar. Eu tenho um Border Collie em casa, cadê ele? Kodá, sobe, sobe. Esse cachorro aqui conta que você é responsável por encher a minha casa de pelo. Mas ele é muito fofo, vê se eu consigo, não consigo nem brigar com ele. Você tá me girando, cara. É. E ele enche essa casa de pelo. E aí, aquele aspirador, eu não sei, né? Eu não tenho um. Mas aquele aspirador robô, eu chuto que seria muito, sabe? Porque ele solta muito pelo. Eu aspiro casa todo dia eu saio um outro coda de pelo. Sai um outro coda de pelo. Mas o aspirador vassoura é uma coisa que facilita demais a minha vida. Eu não sei se o aspirador robô daria conta da quantidade de pelos que o meu cachorro tem. Se você tem Border Collie, mora em um apartamento, e puder me contar aqui nos comentários se você tem um aspirador robô e o seu aspirador robô dá conta dos pelos Border Collie em casa, eu vou amar saber, porque aí você já até me indica o robô, a gente faz no próximo vídeo contando desse também. Porque, gente, eu juro pra vocês, esse cachorro solta muito pelo. Só que com o aspirador vassoura eu consigo resolver rapidinho a casa toda, sabe? Aqui em casa é pequeno, então assim, 5 minutinhos eu aspirei a casa toda. E tem essa vantagem de que ele entra debaixo dos móveis e tudo, o que facilita muito pra mim, porque ele tem um fio longo. Eu vou deixar ele aqui na descrição, porque eu juro pra vocês que esse aspirador é muito bom. Eu tinha o outro e ele fazia um barulho insuportável, ele não entrava debaixo e enfim, agora esse, ele entra debaixo dos lugares, ele também faz um barulho bem mais agradável, então eu consigo aspirar a casa até de noite, que não incomoda os vizinhos. Dá pra aspirar o teto, uma coisa magnífica que o outro não dava pra fazer, então eu consigo tirar, que ele é tudo retrátil e tal, eu consigo tirar e dá pra eu aspirar o teto com ele. Eu amo, eu já falei que eu amo esse aspirador, né? E também ele é aquele que dá pra você tirar a parte de vassoura e aspirar a superfície como sofá, essas coisas. Então, esse aspirador facilita demais a minha vida. Eu amo esse aspirador. A segunda coisa, já contei pra vocês em outro vídeo, mas essa é uma coisa que eu amo e que eu panfleto. Inclusive, ela deve estar até aparecendo aqui nesse vídeo. Não, não tá aparecendo não. Que é a caixa da bagunça. Então eu tenho caixas de bagunça na minha casa que pra que são essas caixas? São caixas que tudo que chega daquele material, daquilo ali na minha casa, eu vou lá e boto na caixa da bagunça pra eu resolver depois. Então chegou uma conta, eu enfio na caixa da bagunça. Chegou um papelzinho que eu vou precisar usá-lo pra alguma coisa, vai pra caixa da bagunça. Tudo isso eu vou colocando nas caixas da bagunça. Tem roupa pra passar? Ela vai ficar na caixa da bagunça das roupas pra passar, né? Um cesto que eu guardo as roupas que são pra passar. Tem um blackout que eu preciso costurar urgentemente, mas eu ainda não costurei, ele fica na caixa da bagunça. Por quê? Porque ele não precisa de um lugar definitivo e ele tá ali de forma transitória. Então eu boto ele na caixa da bagunça e depois eu resolvo esse BO. Então, sabe aquelas baguncinhas de coisas que não tem um lugar definido, que a gente não sabe onde colocar? Tudo isso é resolvido com caixas da bagunça. Então, tenha, porque você coloca numa caixa e você tira aquilo, porque às vezes fica perambulando, né, de um lado pro outro, sem lugar final, e aí você fala assim, meu Deus, isso daqui já levei da sala pro quarto, do quarto pro escritório, do escritório pro banheiro, já levei de todos os cômodos da casa e continua perambulando. E aí você usa a caixa da bagunça, coloca lá e resolve. Outra coisa são papéis, né, que vai lá, fica no móvel da sala, fica na gaveta do quarto, do criado, e tudo mais, e você não sabe onde colocar. Então tudo aqui em casa vai para essa caixa da bagunça do papel, que uma vez por semana eu pego, reviso tudo, olho o que precisa ser feito, o que precisa ser pago, e parará, e finaliza. Isto é maravilhoso, então eu recomendo muito. A terceira coisa é um mop de balde. Eu tinha um mop, aquele que era um sprayzinho e que você passava. Ele é bom e tal, mas o que tem o baldezinho, vou deixar os dois aqui na descrição, tanto de spray, que ele é bom também, mas eu recomendo mais o de balde. Por quê? Porque você passa o pano e aí você não precisa encostar no sujo. Eu sempre coloco no balde água com lisoforme, né, no baldinho do mop, passo o mop, limpo o mop, passo, e aí eu passo na casa e fica
limpa, sabe? Aquele paninho, tira. Aqui em casa eu moro numa rua muito movimentada, então é comum ter aquele pozinho que às vezes, mesmo depois de aspirar, ele ainda tá ali presente, socorro Deus. Então, assim, eu gosto muito de passar esse mop na casa toda, e aí eu aspiro, passo o mop e fica limpo, fica bem limpinho, bem organizadinho, cheirosinho, maravilhoso. Tem outro negócio também de casa, que é um IP, que ele é maravilhoso, ele é o mais cheiroso de todos que a gente já experimentou aqui em casa. Se eu tiver o link, eu coloco do Lisoform, que é 10 de 10, também uso pra lavar roupa, e o IP, que é maravilhoso, é um cheirinho de casa da IP, que é muito gostoso. Ele é um pouquinho gorduroso, então eu não gosto de usar tanto ele, porque eu acho que, assim, ele perfuma a casa, aquela coisa que a vista chega e fala assim, uau! Mas ele é um pouquinho oleoso. Aí, ultimamente, eu tô até optando por usar mais o Lisoform e usar os meus cheirinhos de casa do West Home, que eu produzo, mas é só para Belo Horizonte. Se você for de BH, você pode encomendar comigo. É só entrar no site estruturar.com.br, que tem uma parte lá de Est Home e você consegue falar comigo e encomendar cheirinhos, velas, aromatizadores, que fica 10 de 10. A quarta coisa que facilita muito a minha vida nesta casa é a roupa suja no banheiro. Gente, tem tantas coisas que a gente tem que lutar, sabe? Que assim, ter roupa suja no banheiro, ter o cesto de roupa suja no banheiro, facilita muito a minha vida. Então, assim, você abre a gaveta, joga a roupa suja lá, fecha, é um gavetão, né? Aqueles gavetões enormes que é só você puxar e tudo mais. E aí já tá ali, sabe? A roupa suja fica ali e não tem roupa suja perambulando pela casa. Então, assim, é uma coisa que eu acho magnífica, roupa suja. E aqui uma dica extra, toda aquela roupa que você fala assim, ah, não sei se ela não tá pronta pra voltar, não tá limpa o suficiente pra voltar pro armário, nem suja o suficiente pra ir pra roupa suja, cara, ela tá suja o suficiente pra ir pra roupa suja, tá? Manda ela pra lá, que é um caminho muito certo. Você pode fazer um experimento de aquela roupa que você fala assim, ela não tá pronta pra ir pra roupa suja, deixa ela dormir na beirada da sua cama ou no puff do quarto uma noite. Deixa ela ali uma noite e aí no outro dia você tira. Você fala assim, Catarina estava certa, ela estava precisando ir pra roupa suja. Então, assim, não fica com dó de lavar roupa. A gente já tem máquina de lavar que facilita tanto trabalho e isso é uma coisa que já economiza bagunça na sua casa. Então, sabe, ficou na dúvida? Manda pra roupa suja que é um caminho bem certo. Essas são as 4 coisas que facilitam demais a organização e a limpeza da minha casa. Um aspirador de pó vassoura que inclusive, eu dei pra minha amiga esses dias, ela casou, eu dei pra ela, ela falou, isso é mágico. Eu falei, isso é mágico. A segunda coisa é caixas de bagunça pela casa, porque, cara, caixas de bagunça pela casa são tudo que a gente vai colocando a bagunça ali e a casa fica organizada. A bagunça fica concentrada numa caixa e não fica aparente. A terceira coisa é tem um mop. Gente, esse mop com balde, você vai lá, limpa, passa pano. Eu recomendei para as minhas amigas compraram, amaram, é muito bom. Você não precisa ficar encostando ele naquela água suja, nem nada. Você passa ali, né, você não precisa torcer pano. E dá para passar na casa toda, você vai lavando ali, tem a parte de secar, é muito, muito, muito bom. E finalmente tem o cesto de roupa suja no banheiro, a gaveta de roupa suja no banheiro. Por quê? Porque ali é onde você tira a roupa, entendeu? E aí você já manda pro cesto de roupa suja e já resolve, não tem o perigo de ir para outro lugar a roupa. Essas são as 4 coisas que facilitam demais a minha rotina, espero que elas facilitem também, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!